Eu sou viciado em pornô e eu quero falar sobre isso com você hoje. Que bom que você chamou essa atenção, que bom que você tá aqui hoje, tá? Porque eu quero te falar realmente as merdas que a pornografia me fez passar. Não, eu hoje em dia não me considero mais viciado em pornô, graças a Deus, graças a minha versão futura, porque, cara, eu fui viciado em pornô por anos, sabe? E eu não sei se você tá passando por isso agora, se você passou por isso agora, mas ecoou em mim fazer esse tipo de vídeo, porque eu sei que muita gente que me segue é viciada em pornô. Já foi viciada em pornô. Nem sei se eu posso falar essa palavra no YouTube aqui, mas foda-se. A questão é que a gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre o segredinho sujo que a gente tem, né? E quanto menos a gente fala, mais difícil fica de vencer essa merda, tá ligado? Por isso que eu já iniciei esse vídeo falando que sim, eu sou viciado em pornô. Mas eu fui viciado em pornô por muito tempo. Na verdade, eu não lembro nem quando foi o meu primeiro contato com pornografia, mas eu lembro desde a época que eu era pequeno mesmo. Quando eu tive fimose, tá? Quando eu era pequeno. Eu tive fimose, eu acho que eu fiz a cirurgia com 7 ou 8 anos. Sem noção, né? Meio novo. E aí, depois da minha cirurgia, o médico me incentivou a fazer uma massagem peniana, tá? Que hoje em dia vocês podem falar que é masturbação, mas não necessariamente para esse intuito. Era massagem peniana, porque eu tinha que fazer para a pelezinha não voltar. Quem fez cirurgia de fimose sabe como é isso. A questão é que, na época, eu gostava muito de desenho, de jogo. Eu assistia muito Street Fighter, né? E aqueles jogos de Street Fighter 5, 4. Eu sou velho, tá? Tem tempo isso. E a Chun-Li, as personagens, a Mai do T-King, tá ligado? Só que eu não sabia que eu tava fazendo algo pra essa personagem, tá ligado? Eu não tinha essa maldade, ainda era muito novo. Então, assim, eu comecei a pensar sobre isso quando eu era muito novo, mas eu não tinha acesso à pornografia. Eu não tinha acesso a esse tipo de coisa. Só que aí eu fui evoluindo, fui amadurecendo, fui ficando mais velho. Na minha escola eu via a galera pegando meninas, né? Eu era adolescente, uns 13, 14 anos. Eu via a galera pegando meninas, a galera falando de ter pelo no saco e tudo mais. Eu nunca, não tinha isso. E eu ficava, mano, que isso? Eu tô atrasado, tá ligado? E não, na verdade eu não tava atrasado, eu só tava no tempo certo mesmo. Mas eu quis extrapolar o tempo, né? E aí eu ouvi uma conversa de com uns colegas no interior que eu fui. E aí a galera tava falando sobre um vídeo que tinha visto e tudo mais, que era a pornografia, né? Era um tipo de vídeo que eu não lembro como era, mas era um desenho misturado com live action. Não vou lembrar como era o contexto do vídeo, mas eles falaram isso. E essa sementinha ficou na minha cabeça, ó, por muito tempo, até eu ir buscar esse tipo de vídeo na internet, e até eu achar esse tipo de vídeo. E aí acabou, escaralhou tudo e fudeu. Fiquei anos viciado em pornografia. Eu falo isso pra vocês, para você que tá assistindo aqui, de uma forma simples, direta, porque até pouco tempo eu era viciado em pornografia, tá? E até pouco tempo, pouquíssimo tempo, isso afetou minha vida diretamente. Cara, eu me via realmente viciado na minha adolescência, mas aos 20 e poucos anos também, eu tenho 24 anos, tá? Então, até os 23 eu posso falar que eu era viciado em pornografia, tá? Eu comecei realmente a combater isso em 2025 para 2026, porque eu acabei desenvolvendo uma compulsão sexual. Isso é uma merda. Não necessariamente pornografia, nem não necessariamente masturbação, mas eu desenvolvi uma compulsão de estar me relacionando com várias e várias pessoas. Então, às vezes eu não conseguia nem sequer criar uma conexão de verdade com a pessoa e eu já queria ir pros finalmente, tá ligado? Eu já queria ir pro sexo. Às vezes eu via uma pessoa na rua e já começava a sexualizar essa pessoa. Aí sim, a pornografia ajuda a gente a fazer isso, tá? E é uma merda, né? Existem tipos de vídeos que são lixo, que fantasiam uma relação entre pai e mãe, pai e mãe não, entre pai e filha, entre filho e mãe, vocês sabem o que eu tô falando, tá? Quem não sabe fica longe dessas porra, mas vocês sabem o que eu tô falando. E, cara, aí a gente escalona, vai pra 3 pessoas juntas, vai pra 4, 5, 6, depois vai pra animal. Animal não, mas hentai. Tem gente que vai pra animal, anão, enfim. É uma parada que só tende a piorar, tá ligado? E quando você piora isso, aqui falando sobre neurociência, tá? Quando você coloca a neuroplasticidade do seu cérebro a se acostumar com algo que é tão bizarro, que foge do normal da humanidade, tá ligado? Da relação carnal entre um homem e uma mulher, você está acostumando o seu cérebro a acreditar que aquilo pode ser real um dia. Então, quando você se relaciona com sua esposa, por exemplo, você não sente tesão por ela. Quando você se relaciona com uma pessoa e você tem atração, você não sente tesão. Ou você vai lá, se relaciona e você quer se relacionar com mais pessoas. Ou depois da sua relação com essa pessoa, você quer ter mais relações e desenfreadamente. E você começa a fazer coisas bizarras. Gente, eu falei que ia ser um relato, tá? Então eu tô me abrindo aqui para vocês de uma forma
muito mais específica, porque realmente isso me machucou por anos, tá? Por eu não ter muita facilidade de me encontrar com pessoas, de ter aquele contato feminino, aquele toque feminino, a minha adolescência, desculpa, minha adolescência eu não tive essa abertura. Meu irmão também não era tão próximo de mim, meu pai também não era tão próximo de mim, então eu não tive essa abertura de alguém mais velho me ensinar e chegar nas pessoas. Eu não tenho vergonha, eu era muito tímido na época, né? E realmente eu era muito travado para me relacionar com pessoas, com mulheres e enfim, até amizade eu era difícil de fazer. E aí eu comecei a consumir pornografia e jogar muito, né? Então, meus finais de semana eram jogando e pornografia, né? Aqui em Salvador tinha até uma época de Salvador Shopping lotar, né? Que era encontrinho de Salvador Shopping e um monte de adolescente e tudo mais. E eu nunca fui pra esse encontrinho, tá? Era a minha época, era a minha idade, assim. A galera que eu andava, assim, na escola ia e eu ficava sabendo da história depois, porque, por um lado, minha mãe não deixava muito sair sozinho. E por outro lado, eu preferia não sair também, né? Quando eu quis sair assim, já era com 16, 17 anos, era muito mais velho. Então eu passei um tempo bizarro, condicionando meu cérebro a merda, sabe? A lixo mesmo. A vários tipos de vídeos, às vezes mais do que um por dia, e acreditando que sim, me masturbar era a melhor coisa possível, era uma das coisas mais prazerosas que tinha. Aí eu comecei a ter relações sexuais mais de verdade, assim, né? Com uma facilidade a mais depois dos meus 17, e acabei entrando num loop de conquista, né? Você querer conquistar uma pessoa, você querer conquistar uma relação, e você simplesmente só querer aquilo até o sexo. Depois que o sexo acontece, a relação esfria, a relação acaba, você vai para a próxima relação, você quer consumir de novo aquele ato com outra pessoa, e tem que ser algo diferente, e precisa ter estereótipos diferentes, e vários tipos de mulheres, gente. Dos meus 18 para de 23 anos, eu me relacionei com muita gente, de verdade. Então, assim, eu não sei te dizer quantas pessoas eu me relacionei, por exemplo, eu não sei me dizer quantas pessoas eu tive, eu fiquei, eu me relacionei, sexualmente falando também, enfim, ia pra muita festinha e tudo mais, e aqui vem um condicionamento externo também, tá? Eu seguia muita gente que falava sobre pegar mais mulheres, eu era da época do PUA, eu estudava essas merda. Cara, eu tenho um viés positivo nisso tudo, que é o viés que você aprende, de fato, a lidar interações sociais, você aprende a ser um pouco mais atirado, de certa forma, né? Só que, porra, imagina tudo isso condicionando um adolescente que não tinha vivências fora de casa, né? Que ficava jogando o dia todo e vendo pornografia. Então, assim, eu estudava essas formas de você ser um cara sedutor, de certa forma. Eu estudei o arquétipo do sedutor, tá? Do cabelo ao pé. Eu estudei comportamento humano, eu estudei todo esse tipo de coisa para eu saber lidar melhor com o outro sexo, né, com o feminino. Eu comecei a estudar energia daí também, tá? Mesmo sem essa intenção que é hoje, que eu propago, que eu trabalho hoje, mas eu estudei esse tipo de energia há muito tempo. Antropologia humana, eu entendia, eu estudava como as civilizações funcionavam, tanto civilizações que tinham, sim, uma taxa de natalidade maior e por que tinham isso, enfim, eu estudava muito esse tipo de coisa. Só que eu não aplicava na minha vida, né? Eu não saía para o mundo para conhecer as pessoas, eu não saía para o mundo para me relacionar tanto quanto eu gostaria. E aí teve um pico do pico, né? Que eu já tava ali, porra, consumindo pra caramba, saindo com várias pessoas e tudo mais, mas teve um pico do pico que foi entre os meus 21 e os meus 23, que foi uma decepção amorosa que eu tive e a demissão do Bob's, né? E, cara, isso foi uma bosta pra mim. Foram épocas bem ruins, negativas. Eu fiquei muito tempo depressivo, ficava no meu quarto o tempo todo. Não ficava me masturbando o tempo todo, mas assim, vira e mexe, eu via um vídeo, eu via uma coisa. E as redes sociais também estourando essa merda. Era Telegram, era Instagram, era link não sei o que, era link não sei o que lá. Era tipo conteúdo de fato de você. Cara, você ficar na vontade de você ver um pornô, tá ligado? Pra quem consumia isso. E aí eu tive um pico absurdo de várias mulheres por ano, tá ligado? Eu não sei, eu não vou nem explicar, não vou nem contar aqui, porque não vai impactar positivamente ou negativamente o vídeo. A questão é que sim, eu ia pra carnaval, eu pegava mulher no meio do carnaval, tipo assim, na festa, depois eu ia pra dormir com outra pessoa, e depois eu saía, e na outra semana eu ia sair de novo, enfim, era uma merda, era uma zona. E eu misturava minha energia com todo tipo de mulher possível. Isso quebrou, eu comecei a quebrar isso de fato em 2026, tá? Esse ano agora depois do carnaval. Na verdade, em março para abril, eu ainda tava fazendo esse tipo de coisa. Então, por isso que eu digo pra vocês que sim, eu me considero hoje um viciado em pornografia, não por eu consumir pornografia, mas por eu ainda sentir na pele uma das consequências que a pornografia traz, tá ligado? E, cara, é difícil você se relacionar, é difícil você confiar em uma mulher, é difícil você acreditar que você consegue amar alguém,
É uma bosta pra quem foi viciado, pra quem é viciado, as consequências que tem, pra quem se relaciona com várias pessoas uma atrás da outra, né? Que eu era esse tipo de cara. E é difícil sair disso, tá? Eu tô fazendo desintoxicação, eu diria, porque como eu falei com vocês, eu criei uma identidade que era um cara sedutor, um cara que gostava disso, um cara que gostava da conquista, e poucas coisas me interessam hoje, tá ligado? Então, você olha pra trás e vê, poxa, eu vivi tanta coisa e hoje eu quero viver algo simples, né? Eu quero viver algo tranquilo. Sua cabeça fica em choque, fica, não, irmão, você precisa de mais adrenalina e mais e mais e mais. Não é isso que eu quero. Esse vídeo aqui em específico é só pra te alertar, tá? De que a pornografia vai sugar a sua vida, vai sugar a sua alma, vai sugar tudo o que você tem de bom. Porque você ficar ali consumindo um ato obsceno, óbvio, mas um ato entre duas pessoas que estão se amando, né? Elas estão fingindo amor e você está consumindo aquilo e você está criando uma falsa sensação de prazer em você mesmo, cara. Isso é nojento, isso é bizarro. Quando você coloca na visão de terceira pessoa, você entende que, porra, eu estou olhando duas pessoas se relacionarem e eu estou sentindo prazer com isso. Aí você traz para a vida real, você imagina, nossa, eu sou um pai de família que sente prazer em ver duas pessoas mais novas do que eu se relacionando, tá ligado? Ou eu sou um marido exemplar, um provedor, né, que os homens falam hoje em dia, muitos homens falam hoje em dia, e eu fico me masturbando escondido porque eu gosto de ver pessoas aleatórias transando no quarto. Olha quão nojento isso soa, tá ligado? Isso é nojento. E aí isso começou a me salvar, sabe? Tanto consumir o pornô, que já tem realmente um tempo que eu não consumo vídeo pornô, né? Mas tantas consequências do pornô, eu comecei a pensar e a focar na minha identidade futura, porque, cara, eu realmente, por mais que o prazer de se me relacionar com várias mulheres seja muito grande, eu acredito, eu não tenho filho, tá? Eu nem filha, mas eu acredito que o prazer de ter a minha filha saudável, bem, e cuidar dela, e da minha esposa, é incomensurável, tá ligado? Então eu fico pensando, eu não quero ser o pai de família, nem o marido que tem segredinhos sujos, tá ligado? Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero ser o cara que cuida da casa, que a filha e o filho olham e falam, nossa, é meu herói. Escondido eu fico gozando no meu umbigo, cara. Não dá. Não dá. É por isso que eu falo pra você que você precisa sair disso também, tá? Eu tô no progresso, eu estou no processo. Eu vou fazer vários vídeos sobre pornografia aqui a partir de hoje. Esse é o primeiro vídeo. Eu demorei pra tocar no assunto, né? Mas eu precisava amadurecer a ideia também. E na época que eu queria falar sobre isso, eu ainda estava consumindo. Então agora que eu tô me sentindo realmente bem limpo dessa parada, e que eu tô com a consciência um pouco melhor para me relacionar com as pessoas, eu acho que vale eu contar isso aqui, né, e trazer minha experiência pessoal com tudo isso. Então, sim, eu não tenho anos que eu venci a pornografia, eu nem acho que eu venci ainda, sabe? Eu sou um cara que estou em progresso. Já tem um tempo que eu não consumo, uns meses, mas eu ainda estava me relacionando com várias pessoas em cadeia e agora eu cessei isso. Então, eu tô me sentindo muito bem com essa decisão, eu tô me sentindo muito limpo com isso. Claro que ainda preciso me limpar muito mais, eu preciso desintoxicar muito mais. Mas sim, isso me prejudicou bastante, isso me afastou de relacionamentos duradouros, isso me afastou de pessoas que eu poderia confiar e me entregar, isso me afastou de uma versão minha mais amorosa e carinhosa que eu poderia entregar pra alguém, tá ligado? Isso me aproximou de um cara que eu não quero ser hoje. Então, sim, esse vídeo aqui é um desabafo, é um passo pra mim também, pra eu deixar claro pra mim mesmo que eu não quero mais ser esse tipo de cara, né. E é isso, eu tenho quero te agradecer muito por chegar até o final desse vídeo, se você chegou. Eu espero que você não se sinta, familiarizado com esse tipo de assunto, mas eu sei que você tem um segredinho sujo, sabe, ou você venceu isso. Se você venceu, quer botar alguma dica pra galera, comenta aqui embaixo. Eu sinto que esse vídeo vai subir para as pessoas certas, né, então eu vou trazer mais tipo de vídeo sobre isso, tá, durante o meu progresso. E sim, trocar novos hábitos, colocar novas coisas na cabeça, colocar realmente minha identidade pra fora, né, o que eu quero que aconteça pra acontecer. Mas é isso, eu estou no progresso e isso é delicioso, é muito gostoso falar isso, sabe? E é muito bom. No mais é isso, obrigado por me acompanhar. Se gostou, dá um like aqui, manda pra alguém o vídeo. Minha comunidade tá na bio aqui embaixo, tá? Tamo junto, um beijo pra você. Eu te vejo do outro lado.